Boa noite a todos. Após um pequeno intervalo, muito longo para muitos, para mim também, mas foi necessário para podermos descansar um pouco, ficar com a família e recuperar as baterias, recarregar as baterias para voltarmos com mais força, com mais energia, com novidades. Espero que todos puderam também aproveitar esses momentos para revisar as aulas e estudar um pouquinho mais de Torá, que é sempre interessante podermos se aprofundar cada vez mais na Parashá da semana, na leitura da Torá, na leitura do Tânia, cada um naquilo que mais se identifica. A mulher judia, a importância da mulher judia e o que isso realmente representa, como tem expressão conhecida, Aide Shemame, Cidade von der Besser von der Welt. Aide Shemame, a mãe judia, a mulher judia, minha avó sempre cantou solo durante décadas, ela cantava sobre Aide Shemame, então eu sempre gostei muito dessa música, não sei cantar direito, mas é a música Aide Shemame. Na nossa semana, a nossa Parashá, a Parashá de Pinchas, a Torá descreve no começo a história de Pinchas. Não vamos entrar agora nesses detalhes. Depois a Torá descreve sobre oferendas que eram trazidas no templo. E no final da Parashá, a Torá descreve uma história interessante que envolve algumas mulheres e o que elas estavam realmente apelando e pedindo para Moshe, pedindo para o povo, e o que realmente acabou chegando através do seu apelo. Então, a Torá ela descreve que antes que o povo entrou em Israel, eles precisavam fazer uma divisão dos lotes de terra da Terra Santa. Quanto e que pedaço que cada uma das 12 tribos iria receber. Isso aqui era um assunto muito complexo, que foi feita a divisão, mas na verdade a divisão foi carimbada através de um sorteio, que era na verdade uma mensagem dos céus, de Deus, de como que deveria ser essa divisão dos lotes de terra de Israel. Então, na prática, foi dividido em 12 partes, todo o território de Israel. Colocaram 12 cartas, outras 12 com o nome de cada tribo, e dessa forma foi feita a divisão e cada um recebeu a sua terra. Muito bom. A questão que aparece é numa situação de casamento. No momento que uma filha, uma menina da tribo de Reuven, por exemplo, de Reuven, a primeira tribo, ela se casou com um homem de uma outra família, que estaria num outro pedaço de terra, ou de uma outra tribo, que estaria num outro lote de terra. O que iria acontecer aqui? Ela ia estar pegando o lote de terra dela, casando com outro homem, iria estar deslocando essa propriedade da tribo dela para uma outra tribo. Então seria um problema, que ia bagunçar todos os lotes de terra de Israel. Então, para que isso não acontecesse, então foi decretado, foi fixado, que quem herda terra, somente os filhos. E as meninas, elas não saem perdendo, porque ela vai casar com alguém e ela vai acabar morando e vivendo e criando a sua família no lote de terra do seu marido, de que tribo que fosse. Então, tá tudo bonito. E a Torá ela descreve que depois dessa divisão vieram 5 moças. Benot Tzlofchad. As 5 filhas de Tzlofchad,
que ele era filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menashe, filho do Yosef, José. Então aqui eram tataranetas do Yosef, do José, do Egito, do Yosef Atzadik. Elas eram só 5 mulheres, não tinha nenhum homem naquela família, e elas aqui apresentaram o caso delas, um caso complexo, perante Moshe e perante todo o povo. Elas se apresentam e elas falam: olha, se nós, mulheres, não herdarmos nada, nenhum lote de terra do nosso pai falecido, Tzlofchad, o que vai acontecer? O nosso lote de terra, a nossa família, o nome da nossa família vai ser perdido, vai ser apagado. Não tem nenhum herdeiro, não tem nenhum homem. E nosso pai já faleceu. Então, como que vai ser uma situação como essa? Podemos imaginar a situação quente e a ansiedade do povo dela se aproximando perante o Moshe para fazer essa questão. E elas realmente apresentaram essa questão para Moshe Rabbeinu. E estavam todos querendo saber qual vai ser a resposta de Moshe. Sabe o que Moshe falou? Je ne sais pas. I don't know. Eu não sei qual é a resposta para vocês. Eu vou apresentar a tua questão para Deus. E dito e feito, Moshe apresenta perante Deus. E logo na sequência, Moshe, ele volta com a resposta. E Deus falou o seguinte, que elas têm razão, e numa situação como essa, elas herdarão o lote de terra do seu pai. Para que não se perca o nome da família, o lote da família do pai, que não tem filhos, homens, somente mulheres, então isso vai ser passado para as mulheres e não para os homens. Então essa que é a história simples que a Torá nos descreve, e para quem lê a Torá, é uma história aparentemente bonitinha. Vem o Medrash, os nossos sábios, eles interpretam que naquela geração, as mulheres, elas criavam cercas naqueles pontos que os homens quebraram as cercas. Nas situações que os homens quebraram as cercas, ou situações, ou assuntos, as mulheres vieram e criaram cercas e proteções. E aqui nós temos vários casos, 3 casos conhecidos da Torá, que as mulheres foram opostas ao comportamento dos homens, e dessa forma elas acabaram salvando e protegendo os maridos e a situação toda. Primeiro episódio, o bezerro de ouro. A Torá descreve claramente que Moshe estava no Monte Sinai, ele estava um dia a mais no cálculo das pessoas, né? O povo pensou, quando Moshe subiu na montanha, ele falou, 40 dias eu desço. E as pessoas entenderam que ele ia descer após 40 dias a partir de hoje. Hoje seria o primeiro. Mas Moshe, ele quis dizer a partir de amanhã. Toda a história do bezerro de ouro, e daí o povo se confundiu, correram até o Aharon, o irmão de Moshe, e pediram que ele fizesse um novo Deus para eles. E o Aharon, tentando postergar, empurrar o povo, porque ele sabia que Moshe iria chegar amanhã, ele falou, tragam para mim um ouro, eu vou fazer, e amanhã vai ser um dia de festa. E na hora que ele pediu o ouro, as mulheres, os homens correram para casa, pediram para as mulheres, me dá os seus brincos, colares, as pulseiras, tudo que vocês têm de ouro. Para quê? Para fazer um bezerro de ouro, um novo Deus. E elas pegaram lá o tamanco, pegaram lá o rolo de fazer massa e queriam bater no marido, pegaram a vassoura, queriam bater no marido. Vocês estão loucos? Eles querem fazer um novo Deus?
Vocês acabaram de receber a Torá no Monte Sinai faz 39 dias? Vocês viram, ouviram, presenciaram Deus? Vocês querem fazer um novo Deus? Vocês estão loucos. O que eles fizeram? No desespero, na empolgação, eles pegaram suas joias, os seus, todo o ouro que eles tinham, e correram e levaram para o Aaron, e daí acabou acontecendo o bezerro de ouro. Então as mulheres não deram as joias e não participaram do bezerro de ouro. Já os homens, alguns homens, deram as suas joias e participaram do bezerro de ouro. Segundo episódio. Na história dos espiões, que lemos algumas semanas atrás, na Parashá Shelach, que Moshe enviou os espiões para Israel, e eles voltaram falando mal, e a Torá descreve que foi decretado sobre todo homem, sobre toda aquela geração, que não iria entrar em Israel. Mas as mulheres não participaram desse pecado dos espiões. As mulheres não choraram, não se rebelaram contra Moshe, e elas não foram punidas. Por isso que a Torá descreve que não sobrou nenhum homem daquela geração. Nenhum homem sobreviveu. Todos morreram no deserto. Mas mulheres sobreviveram. Por quê? Porque elas realmente estavam loucas para entrar em Israel. Elas não participaram do bezerro de ouro. Elas não participaram do pecado dos espiões. E agora vem a nossa história das filhas de Tzlofchad, que elas comprovaram mais ainda quão sionistas elas eram, quanta vontade elas tinham de entrar em Israel e conquistar Israel, morar em Israel, assim por diante. Por isso que a Torá descreve também isso bem próximo da morte, do falecimento da Miriam. Porque no momento que a Miriam, que era a irmã mais velha de Moshe e de Aaron, no momento que ela faleceu, começou toda essa bagunça dos homens. Os homens quebraram as barreiras e as mulheres construíram as cercas e protegeram esses valores tão essenciais do judaísmo, a grande vontade que elas tinham de entrar em Israel. Essa superioridade da mulher judia, nós testemunhamos também no início da nossa história, que isso foi no Monte Sinai. No momento que Deus vira para Moshe e fala para que ele descesse e ensinasse o povo de Israel a Torá, a frase que a Torá descreve é que Deus ordenou que primeiro Moshe ensinasse as mulheres separadamente e depois os homens. Kotomar lebeit Yaakov vetaged lebnei Israel. Assim você vai falar para a casa de Jacó, porque a casa representa a mulher, para as mulheres, que representam Beit Yaakov, por isso tem muitas escolas de mulheres que se chama Beit Yaakov, e depois você fala para o povo de Israel. Então Deus orientou para Moshe: Moshe, você quer passar a Torá para o povo de Israel? Deixa eu te dar uma dica. Primeiro, fale com as mulheres. Primeiro, convença as mulheres. Primeiro, ensine as mulheres, apresente para elas a Torá. Depois que elas aceitarem, depois que elas concordarem, você pode passar isso para os homens também. Por que Deus estava orientando a Moshe dessa forma? Primeiro as mulheres, primeiro as damas. Daí que vem a grande frase e essa orientação milenar, primeiro as damas. Porque assim que Deus ele fez, primeiro as mulheres. Sabe por quê? Fala o Medrash, porque na criação do mundo, quando que Deus criou o primeiro homem,
Ele primeiro criou Adão e depois ele criou Eva. E quando ele foi ensinar para eles a primeira mitzvah, o primeiro preceito, a primeira regra de não comer do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal, para quem ele passou essa mitzvah? Ele passou isso para Adão. E Deus passou para ele, imaginando que Adão iria repetir exatamente a mesma ordem, as mesmas palavras para Eva, para Chava. Só que Deus falou para Adão, Lotochal, você não pode comer do fruto. O que Adão ele falou para Chava? Ele fala, você não pode comer e você não pode nem encostar naquela árvore. Opa, ele inventou uma história aqui. Você não pode nem encostar na árvore. A serpente, ou o serpente, veio para Chava e começou aquela conversa com ela, porque naquela época, naquele momento, até o pecado, a serpente tinha 4 patas, falava, era o animal mais inteligente, comia comida. Então a serpente falou para Chava, o que Deus falou para vocês? Ela falou, Deus falou que não posso comer, não posso nem encostar nesta árvore. Falou, é? E a serpente foi lá, empurrou a Eva e ela esbarrou na árvore. E o que aconteceu com você agora? Nada. É mentira. Então é só papo furado. Deus está com medo que vocês vão ficar inteligentes como ele, porque Deus comeu desse fruto e por isso que ele é Deus, o Criador. E daí ela acabou convencendo a Chava. E a Chava, a Eva acabou comendo e acabou convencendo também o homem. Então agora, depois de 2.448 anos, 2448, Deus vira para Moisés, ele fala, olha, eu já aprendi, a regra é a seguinte, primeiro as mulheres. Primeiro você vai ensinar a mulher. E depois você vai ensinar para os homens. Se eu tivesse falado essa ordem do fruto proibido para Eva e não para Adão, não teria morte, não haveria o pecado, não haveria morte e maldade e tudo que deu de errado ou mal a partir do fruto proibido. Então agora, Kotamar Lebet Yaakov, primeiro você fala para as mulheres a Torá, e depois que elas aceitarem, você passa e ensina para os homens de uma forma diferente, com regras diferentes e assim por diante. E assim também aconteceu após a outorga da Torá, após o bezerro de ouro, quando eles foram construir o Mishkan, o tabernáculo, o templo móvel do deserto, e Moisés começou a fazer a arrecadação, a primeira arrecadação da história para a construção do templo, para a casa de Deus, para a moradia de Deus, tabernáculo, templo móvel do deserto, que era tudo feito de ouro, ouro maciço, banhado de ouro, folhado de ouro. Então precisava de muito ouro, muito dinheiro. E o povo começou a doar de tudo. Quem foram os primeiros doadores para a construção do templo? As mulheres. As mulheres. Fala a Torá, vai avô ha-nashim ala-nashim. Os homens vieram junto com as mulheres, após as mulheres, e cada um trouxe e fez aquilo que ele poderia fazer. Porque as mulheres que tinham as joias nas mãos, imediatamente que Moshe pediu, elas arrancaram as suas joias, brincos, colares, pulseiras, e entregaram diretamente para Moshe Rabbeinu. E daí os homens viram que as mulheres entregaram, daí eles foram lá também e acabaram entregando para Moshe. E também não podemos esquecer que parte da construção do templo foi aquele lavatório, o kior, que os sacerdotes lavavam as mãos, os kohanim, que era feito de cobre. Cobre de quem? Das mulheres. As mulheres doaram os cobres, que eram os seus espelhos, para simbolizar para os seus maridos no Egito. Elas doaram tudo isso para a construção
do templo para a construção desse lavatório. Então aqui nós vemos que quando está falando, quando a situação é doar joias para o bezerro de ouro, as mulheres deram para trás. Mas se é para doar joias para a construção do templo, as mulheres pularam em primeiro lugar e doaram tudo. Aqui nós já vemos que as mulheres, elas têm essa intuição espiritual, esse sentido e essa espiritualidade superior, mais refinada e mais profunda do que os dos homens. Então aqui nós vimos várias situações, mas basicamente 3 situações que não são coincidências, mas na verdade uma é sequência da outra. Que isso são 3 situações essenciais e críticas e básicas da vida do Am Israel, do nosso povo. 3 situações que falamos. Matan Torá, a outorga da Torá, que primeiro foram as mulheres. A construção do templo, primeiro foram as mulheres. E entrar em Israel, foram as mulheres. Qual a ligação? Matan Torá é o começo de tudo. Deus enxergou a Torá e criou o mundo. A planta, o blueprint para que Deus construísse o universo, descreve o livro básico da Torá, o Zohar, da Kabbalah. Deus enxergou, Istakel Beoraita, o Bara Alma. Deus enxergou a Torá e com isso ele criou o mundo. O universo é baseado nas letras, nos ensinamentos da nossa Torá. Quer dizer, o começo de tudo é receber a Torá. E ali foram as mulheres, primeiro. Entrar em Israel é o propósito da criação do mundo. Estamos em guerra, tantos meses, tudo ao redor da Terra Santa. A quem pertence a Terra Santa? Deus criou o mundo, Deus criou a terra de Israel e outorgou a terra de Israel para Abraham Avinu, para Yitzhak, para Yaakov, para Am Israel, para o povo de Israel, para todas as gerações. Esse que foi o plano divino. Deus criou o mundo enxergando, focando na criação da Terra Santa, o lugar mais alto, mais sagrado do mundo, que todas as religiões sabem e brigam por causa disso. Podemos ver que o mundo está girando ao redor de Israel. Hoje em dia é muito claro. Por quê? Porque o objetivo da criação do mundo é trazer Deus para o mundo. E entrar em Israel é a concretização desse plano divino. Que dentro de Israel, na Terra Santa, construíssem um templo sagrado, no lugar mais sagrado do mundo, no Kodesh HaKodashim, no Santo do Santo, com o homem mais sagrado, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia mais sagrado, no Yom Kippur, fazer o trabalho mais sagrado do incenso e a reza, para rezar pelo mundo todo. Então, entrar em Israel significa a concretização do objetivo máximo de Deus da criação do mundo. E aqui tem uma coisa interessante, que no momento que os judeus do deserto entrassem em Israel, iria acabar a mamata, a mordomia, e eles iriam ter que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Como sabemos que no deserto eles recebiam pão dos céus, água do poço de Miriam que perambulava com eles 40 anos. Roupa, não precisava ir no shopping comprar roupa, não precisava nem na lavanderia, e nem na costureira, nem no alfaiate, porque as nuvens que protegiam eles de todos os lados era o 5 sec deles, e a roupa crescia com eles. A roupa não se desgastava. Então não precisava fazer compras. Então não precisava nem plantar, nem
tosquiar, nem pegar lã, nem linho, nenhum tecido, nada para fazer roupas. E nem tinham que arar a terra, nem semear, nem plantar, nem colher, nem moer o grão, fazer a massa, fazer o pão, comprar, vender. Por quê? Porque era tudo caía dos céus. Era vida boa. E entrando em Israel, as mulheres sabiam muito bem que elas, a partir de então, teriam que trabalhar muito, porque elas nunca trabalharam. Quer dizer, nunca nesses 40 anos do deserto. Entrando em Israel, elas teriam que participar, limpar a casa, assar o pão, talvez não arar a terra, mas fazer muito trabalho braçal para educar as crianças, para conseguir dinheiro, para conseguir fazer pão, fazer comida, limpar da casa, cuidar da casa, o que em Israel, o que no deserto não precisavam disso. E apesar de tudo isso, elas optaram e brigaram para que elas pudessem entrar em Israel. Não concordaram com os espiões. As 5 filhas de Zelofhad brigaram e pediram o seu direito de lote de terra em Israel. Então, a ideia da terra de Israel significa trazer a santidade dentro de uma terra física e material. Então, hoje é a terra de Israel. E quando Mashiach chegar, toda essa santidade vai ser espalhada pelo mundo todo. Mas Israel vai continuar sendo a terra santa. E o terceiro ponto, que é a construção do tabernáculo, do móvel, representa essa ponte, essa ligação entre a espiritualidade e a matéria. Porque aqui era uma casa física, com madeira, com pedras, com ouro, prata, cobre, e com todos os materiais físicos, e isso seria uma casa para Deus. Uma casa para Deus, que seria a conexão entre a espiritualidade e a matéria simultaneamente. Então, nessas 3 situações, vamos chamar de críticas do nosso povo, as mulheres estavam na liderança. Elas fizeram a coisa correta e elas estavam em primeiro lugar. Elas foram receber a Torá em primeiro lugar, elas foram construir o templo em primeiro lugar, elas queriam entrar em Israel primeiro, elas pioneiras para entrar em Israel. Então, aqui nós começamos a perceber a importância delas. Mas a importância das mulheres não é somente para elas mesmas, mas a força que elas têm de influenciar também os seus maridos que vêm depois delas. Por isso que primeiro a Torá foi ensinada para as mulheres e depois para os homens, porque elas ajudaram nessa transferência para os homens. Então, se alguém tem essa coragem de dizer que o judaísmo é machista, está totalmente errado. Se não sabia até agora está muito claro o quão importantes são as mulheres pelo judaísmo. Então, apesar que elas sabiam da dificuldade que elas teriam a entrar em Israel, porque elas teriam que transformar uma terra de Canaã, uma terra laica, numa terra santa. Elas teriam que trabalhar fisicamente com a comida, com a matéria, e espiritualmente elas também teriam um trabalho muito difícil, porque no deserto era tranquilo, era Deus falando com eles, Moisés falando com ele, aula de Torá o dia inteiro, sem se totalmente desapegado da materialidade. Entrando em Israel, eles iriam cair na realidade. Que, aliás, como eu falei numa outra aula, os espiões pecaram e falaram mal de Israel porque eles queriam ficar na mordomia, só no mundo da nuvem, só na espiritualidade, no deserto, naqueles para sempre. Não queriam enfrentar a realidade e colocar o pé no chão
e segurar um arado e um machado e trabalhar a terra. Mas as mulheres não se importaram com isso. Elas falaram, nós vamos arar, nós vamos colher, nós vamos cozinhar, nós vamos fazer tudo isso e vamos conseguir transformar a matéria. Tem uma história meio piada, mas tinha um judeu que ele trabalhava para um rei. Ele era um ministro do rei, muito importante, e ele não era ministro, ele era uma pessoa muito importante para o rei. E o rei queria transformá-lo em seu primeiro-ministro. Só que a condição era, a regra do país, que um judeu não poderia ser primeiro-ministro. Hoje, nos Estados Unidos, tem vários ministros e candidatos a presidentes judeus, ou mulher, ou esposa do presidente, ou marido whatever. Mas antigamente era muito mais severa essas regras. Então o rei falou com o judeu, falou, olha, se você virar meu ministro, se você se converter à nossa religião, a gente faz express, e dessa forma você vai ter um cargo muito importante, vai ganhar muito dinheiro, e etc, etc. E o judeu, que não era muito ligado com a religião, ele acabou se convenceu a mulher, passaram pela cerimônia e acabaram seguindo a religião daquele rei. Só que a mulher começou a ficar muito chateada, entrou numa depressão muito profunda, e ela começou a chorar, que ela queria frequentar a família dos pais, ela queria voltar para as festas judaicas, fazer o Shabat, ir na sinagoga, a comunidade judaica, e etc, etc. E ela acabou convencendo novamente o marido, e ele também acabou entrando numa depressão, e ele volta para o rei e fala, olha, desculpa, mas eu não aguento assim, eu preciso voltar para a minha religião judaica. O rei acabou aceitando, e ele, feliz da vida, volta para casa, fala, minha querida esposa, o rei aceitou, e vamos voltar para a religião judaica. Ele olha para a mulher, e ela estava lá super chateada. Falou, minha querida, o que você está tão chateada? E ela falou, agora? Uma semana antes de Pesach, que eu vou ter que limpar a casa, cacheiriçar a casa, cozinhar tudo para Pesach, descascar 1000 batatas e cebolas e fazer toda aquela festança e amassar e tudo? Não, espera um pouquinho mais. Mas as nossas mulheres lá no deserto, elas não tiveram esse argumento. Elas não tiveram essa reclamação, e elas estavam dispostas imediatamente a entrar em Israel, aconteça o que aconteça, mas eu estou disposta a fazer o que Deus deseja. Vem a nossa paraxá, vem a nossa história das filhas de Tzlofchad, o quanto que elas amavam a terra de Israel. E a Torá descreve a paixão delas e como que Deus e Moshe acabaram aceitando o pedido delas. E a grande pergunta é, e eu com isso? Depois de mais de 3.300 anos, o que me importa saber que tinha aquelas mulheres que gostavam muito de Israel? E eu estou aqui, não é meu propósito, Mashiach não chegou ainda, não estou indo para Israel, não sou sionista, não vou para Israel. Ou será que para demonstrar minha paixão por Israel, eu realmente preciso fazer aliá? Eu realmente preciso mudar para Israel? Mas temos uma lição muito profunda, muito forte, que depende do livre-arbítrio e da vontade de cada pessoa e pessoa. Sobre a terra de Israel, a Torá descreve várias vezes Eretz Asher Einei Hashem Elokecha Ba Mereshit Hashana Ve'ad Acharit Shana. A terra na qual os olhos de Deus, a pupila de Deus está lá sobre ela, desde o começo do ano até o final do ano. É a terra santa, é a terra que Deus ele ama tanto,
e que deu para o povo de Israel. O que significa isso espiritualmente? Uma pessoa que ela segue da forma que Deus deseja, uma pessoa que é querida por Deus e que Deus está observando e olhando ele e cuidando dele a cada instante, ele vira uma terra santa. Ele vira um local onde que a santidade, a presença divina vai pairar dentro dele. Vocês vão ser a minha terra desejada. O que significa isso? O que significa que a santidade vai pairar dentro de mim? Explica a Kabbalah que os pensamentos da pessoa preenchem os 4 metros quadrados ao meu redor. Arbamot ao meu redor é o quanto que realmente é o meu local, minha aura, não sei se é certa essa palavra, tudo o que está ao meu redor é influenciado pelo meu pensamento. Está escrito num livro de Kabbalah que o espírito do Gan Eden, do paraíso, se espalha ao redor da pessoa. E neste ar, ou nesse espírito, nesse ambiente, é gravado todos os pensamentos positivos, falas positivas que a pessoa ela fez ligado com o serviço a Deus, com o estudo da Torá. Também é gravado os pensamentos negativos e falas negativas, e isso vai diretamente lá para o purgatório, para o Geinom. Mas aqui nós vemos que existe uma terra santa, a terra de Israel, espiritualmente falando. O que significa uma terra de Israel na minha vida particular? Uma pessoa que ela se comporta de tal forma que Deus está sempre focado e olhando e enxergando a Ele. Isso significa a Terra Santa. E dessa forma, ele vira uma Terra Santa e o seu redor também vira sagrado, porque a presença divina vai pairar dentro dele. Então, sendo que na entrada da terra de Israel, na nossa história, foram as mulheres as pioneiras que demonstraram essa paixão e esse amor pela Terra Santa, muito mais do que dos homens, assim também, na criação de uma terra santa, numa vida que você esteja conectado com Deus, isso vem de uma forma ímpar nas mulheres. As moças e as mulheres judias, elas têm o mérito e as forças, não só na sua espiritualidade, não somente na educação dos filhos e das filhas, mas também no comportamento do lar judaico, Habayit Yehudi. O lar judaico é algo muito especial. E mais ainda, a influência que a boa mulher ela tem no seu marido. Não somente quando ele está dentro de casa, mas mesmo quando ele está fora de casa. Porque quando o marido ele sabe que quando ele chegar em casa, ele vai ter que dar um relatório, mas não de uma forma chata e forçada, a patroa está me enchendo, me cobrando, mas de uma forma sábia, de uma forma harmoniosa, de uma forma gostosa. Ele sabe que a esposa vai estar esperando para saber, e aí, o que você fez de bom hoje? Quanta tzedakah você deu hoje? Quanta Torá você estudou hoje? Quantas pessoas você ajudou hoje? Quantas aulas você deu? O que de bom você fez hoje? Isso vai deixar ela muito feliz. E caso contrário, vai deixar ela muito chateada. Como dizem nossos sábios, Eizohi Isha Kshera Haosaret Sambalá. O que é uma boa mulher? Aquela que faz a vontade do homem. Você tem duas
interpretações, duas conotações. Aquela que faz, que ela obedece às palavras do homem. Mas uma boa mulher é aquela que faz, que ela cria o homem. Ela cria e coloca o homem no bom caminho. Porque nós sabemos que o homem é muito mais bruto, o homem é muito mais agressivo, muito mais durão do que a mulher. Por isso que o homem já nasceu, 8 dias depois já tem que cortar um pedaço. O homem todo dia tem que ir na sinagoga, rezar, todo dia colocar tefilim, colocar o talit e fazer tantas obrigações que as mulheres são isentas de fazer. Porque o homem, ele é muito mais grosso, que ele precisa ser refinado e lapidado com tantos e tantos preceitos e obrigações judaicas. A mulher já nasce com essa pureza, ela já nasce com esse pacto com Deus, ela não precisa fazer um brit. Ela já nasce com um brit, com um pacto interno dentro dela com Deus. E esse que é o poder da mulher. Quer dizer, ela tem o poder e o dom de trazer Deus, espiritualidade, o judaísmo dentro de casa, dentro do lar. E fazer de um lar, uma casa, um lar judaico, um lugar harmonioso, um lugar que vai sair boas crianças, boas coisas. O jantar do Shabat é a mulher que faz, e tudo é tudo mérito da mulher. Ela tem esse mérito, essa força e essa shlichut, essa missão na vida. Gostaria de concluir com uma história muito bonita. Havia um judeu que ele se chamava Reb Shammai, Rabino Shammai. Ele era um Hassid, ele tinha o seu mestre, e ele frequentemente viajava para o seu mestre para escutar umas aulas, para aprender algumas coisas. E eles eram muito pobres. E na última vez que ele estava indo para o mestre, a mulher falou para ele: olha, nossa filha já está mais velha, precisa casar, e não temos dinheiro para o dote, para o casamento da nossa filha. Peça para o nosso mestre uma brachá especial para o casamento da nossa filha e que tenhamos dinheiro para pagar o casamento dela. E ele fez isso. Chegou no mestre, pediu a bênção pela filha, e o mestre deu a brachá e deu para ele uma moeda de ouro e falou: pega essa moeda de ouro, Shammai, e viaje para casa. A primeira oferta de trabalho, de compra, que aparecer na tua viagem, pegue. Qualquer pessoa que te oferecer um business, vai e usa este dinheiro. E que seja tudo com muito sucesso. Tá bom? Ele viajou, chegou numa cidade, tinha lá uma grande feira, só que ele não foi para a feira, ele foi para a sinagoga, pegou o seu livro do Talmud e começou a estudar. De tarde, aparecem 2 homens de negócios muito ricos, mas muito orgulhoso. E eles veem lá o judeu, o Rabino Shammai, estudando Torá. E eles falaram: sabe o quê? Vamos gozar um pouquinho da cara dele. E eles veem ele estudando, e eles viram para ele e falam: Rabid, o que você fez hoje? Me fala, você veio aqui para a feira, com certeza, né? O que você comprou? O que você fez? Quais grandes negócios que você já fez aqui conosco? Daí ele falou: olha, eu compro qualquer coisa que quiserem me vender. Foi isso que ele falou para eles. E os dois caíram na gargalhada e começaram a zoar da cara dele. E daí o cara mais rico lá, super orgulhoso, vira para o Shammai e fala: sabe o quê? Eu vou te vender o meu Helek Leolam Haba, o meu quinhão no mundo vindouro, a minha parte no mundo vindouro, depois que eu morrer, eu vou te vender a minha parte do meu Olam Haba, do meu mundo vindouro. E o Shammai lembrou que o mestre tinha orientado de comprar a primeira oportunidade de negócios. Ele falou: negócio feito, eu te compro. Eu vou comprar, eu tenho aqui, eu vou dar tudo que eu tenho. Tirou do bolso uma moeda de ouro que ele ganhou do mestre
e falou, com essa moeda eu compro o teu mundo vindouro. E ele caiu na gargalhada, falou, por favor, me dá esse dinheiro e não me enche. Falou, não, não, não é assim. Ele pegou um lápis, pegou um papel, eu, Shammai, estou comprando o mundo vindouro do fulano de tal, e estou pagando para ele uma moeda de ouro, assinado, a data, e os dois assinaram, o cara caiu na gargalhada, assinou, pegou o dinheiro e foi embora, feliz da vida, que ele fez um grande negócio, vendeu nada a troco de uma moeda de ouro. Esse orgulhoso ricão, ele chega em casa, já super feliz, e conta para a mulher o grande negócio que ele fez hoje. Que ele vendeu o seu Olam Haba por uma moeda de ouro. Quando a mulher escutou isso, ela ficou tão furiosa. Não queria nem deixar ele entrar em casa. Queria expulsar ele de casa. E falou, você tá louco? O Olam Haba, algo tão precioso, teu mundo vindouro, como você vai vender assim por uma moeda de ouro? Você tá louco? Você não volta para casa antes de você comprar isso. Falou, mas como assim? É assim que é. Você esqueceu? O Olam Haba é tudo. Depois você vai embora daqui, você não leva seu dinheiro. Você vai para algum lugar, ou para cima ou para baixo, ou para o paraíso ou para o inferno. E ele volta para a sinagoga junto com a mulher, encontrou lá o Shammai ainda mergulhado nos seus estudos. Ele fala, oh, Rabino, eu quero desfazer o negócio. Falou, como assim desfazer o negócio? Eu fiz, está aqui assinado, tem aqui a assinatura. Falou, eu te pago de volta uma moeda. Falou, não, 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 não aceito. Falou assim, como assim, você não aceita? Falou, não, não aceito. Deixa eu te contar a história. Na verdade, eu estava agora no meu mestre e eu fui lá pedir uma bênção para pagar o casamento da minha filha. E o mestre me deu essa bênção. Falou, olha, pega essa moeda de ouro, o primeiro negócio que aparecer, você pode comprar. Então o Shammai falou, olha, eu só aceito se você pagar todo o casamento da minha filha. Falou, tá bom, quanto que vai custar? O salão é tanto, o buffet é tanto, e todo o enxoval dela é mais X, e mais os móveis para casa nova, e comprar uma casa nova para ela, e as joias para a noiva. E fecharam lá a conta, dava algumas centenas de moedas de ouro. O cara foi para casa, pegou no cofre todo o dinheiro que eles somaram. Ele chega com um saco de dinheiro e deu para o Shammai. E o Shammai pega o papel e devolve para ele o papel e fala, estou aqui de volta, o teu Olam Haba, o teu mundo vindouro. Ele volta para casa muito mais tranquilo, mas ele aprendeu uma lição de vida. Ele aprendeu que o Olam Haba vale muito. E o que vale nesse mundo não é o dinheiro, e sim as nossas ações, os nossos comportamentos. Porque comprando o seu mundo vindouro, ele estava, na verdade, fazendo um dos maiores preceitos da Torá, que é a Achnasat Kalá, de ajudar uma noiva a casar e estar feliz no dia do seu casamento. E a partir de então, ele começou a fazer muitas doações, começou a estudar a Torá, e começou a ajudar os pobres, a ajudar as noivas e os viúvos, assim por diante, e assim viveram felizes para sempre. Vemos novamente o poder da mulher, o quanto que ela consegue realmente ensinar e aproximar o marido, e que possamos realmente aproveitar e ensinar e aprender dessa história, de todos esses ensinamentos, e valorizar a nossa esposa, a nossa Ida Shemama, a nossa mãe, a nossa avó, as nossas filhas, para que elas realmente possam ser educadas no melhor caminho da Torá, e para que sejam uma Ida Shemama, uma verdadeira mulher judia, para que elas possam também, cada uma, construir o seu lar judaico, educar os seus filhos e trazer bênção para elas, e para toda a família, e para todo o nosso povo, e que possamos todos juntos irmos de verdade para a Terra Santa, para a nossa terra de Israel, com paz e harmonia, mas isso só vai ser de uma forma completa
com a vinda do Mashiach, que seja ainda hoje, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.